Amor proibido, separados por anos. Deus está preparando o reencontro. Há amores que chegam como tempestades repentinas, intensos demais para serem ignorados, profundos demais para serem explicados, mas frágeis demais para sobreviver às circunstâncias da época em que aparecem. Foi assim com vocês, um encontro tão improvável que parecia ter sido escrito antes de ambos nascerem, e ao mesmo tempo tão impossível que parecia proibido pelo próprio destino. Vocês se reconheceram antes de se conhecerem. Um olhar bastou para que algo antigo despertasse, como se ali, naquele instante, uma memória adormecida tivesse sido tocada. Mas o tempo não colaborou. A vida estava em outra direção. Obrigações chamavam, responsabilidades pesavam. E a maturidade emocional ainda não existia para sustentar algo tão grande. Era como tentar segurar uma estrela com as mãos. Não faltou amor. Faltaram condições. Não faltou sentimento. Faltou tempo. E assim, o que poderia ter sido uma história eterna tornou-se apenas um capítulo curto, mas marcante, no livro da vida de cada um. Vocês se afastaram, mas nunca se perderam. Aquilo que é verdadeiro vibra além das limitações do mundo físico. O que é real no espírito nunca se desfaz completamente. E por mais que vocês tenham seguido caminhos diferentes, por mais que tenham tentado apagar a lembrança um do outro, por mais que as exigências da vida tenham tentado enterrar o sentimento, algo permaneceu vivo. Era como uma chama escondida sob cinzas, discretamente brilhando. Não queimava com força, mas também nunca se apagava. Com o passar dos anos, você percebeu que aquele amor não era apenas uma paixão antiga. Ele tinha raízes profundas em lugares que você não conseguia acessar com a lógica. Era um sentimento que não desaparecia, mesmo quando você queria que desaparecesse. Era uma presença que surgia nos momentos mais aleatórios, em uma canção que tocava sem aviso, em um perfume que atravessava a rua, em um sonho tão vívido que parecia mais lembrança do que imaginação. Era como se o universo tivesse guardado aquela história em algum canto secreto, protegida, à espera de algo que você ainda não era capaz de entender. Vocês não ficaram juntos porque não estavam prontos. E não estarem prontos não significa fraqueza, significa humanidade. Às vezes, Deus permite encontros precoces para despertar a alma, para abrir caminhos internos, para ensinar a sentir algo que ainda será vivido de forma plena no futuro. O amor que vocês viveram, ou tentaram viver, não foi acidental. Ele foi necessário. Foi o ponto de partida de uma transformação silenciosa. Foi a semente plantada muito antes de chegar à estação da colheita. E mesmo separados, vocês continuaram ligados. Não por mensagens, não por palavras, não por presença física, mas por algo mais profundo, mais misterioso, mais eterno. O amor verdadeiro não se desfaz com a distância. Ele se guarda, ele espera, ele se transforma, ele amadurece no silêncio. E foi isso que aconteceu. O amor que um dia parecia impossível começou a se tornar uma promessa guardada, um destino adiado, um reencontro escrito em silêncio. Você sentiu com o tempo que aquilo não tinha terminado, que não foi um fim, foi uma pausa. E por mais que a vida tenha dado voltas, por mais que novas pessoas tenham entrado, por mais que novas histórias tenham tentado ocupar o espaço, este amor nunca foi substituído. Porque aquilo que é marcante não precisa permanecer para ser eterno. Basta existir. Hoje, olhando para trás, você percebe que não foi coincidência. Vocês se encontraram cedo demais para viver, mas cedo o suficiente para reconhecer. E agora, depois de anos, algo dentro de você começa a despertar novamente. Algo que nunca morreu. Algo que, no fundo, você sempre soube. O amor proibido que não pôde ser vivido foi apenas guardado para outro tempo. E esse tempo está se aproximando. Vocês seguiram caminhos diferentes. Talvez por escolha, talvez por necessidade. A vida levou cada um para um lado como se, de propósito,
tivesse fechado a porta antes que algo irrompesse com força demais. A conexão era intensa, o sentimento real, mas o tempo e o mundo não colaboraram. E então, como tantas histórias interrompidas pelo destino, vocês se afastaram, sem despedida emocional, apenas com o silêncio que grita onde antes morava a presença. O mais curioso é que, mesmo seguindo em frente, algo dentro de você nunca conseguiu se desprender. Passaram-se dias, meses, anos. Outras pessoas chegaram, outras experiências ocuparam espaço. Mas em algum ponto da alma havia um eco, uma sensação de que aquela história não havia terminado, de que aquela pessoa não era apenas mais uma, de que havia algo maior, invisível, não resolvido. Aquilo que você sustenta no imaginário, na crença, no sentimento persistente, já existe em um plano mais elevado. O que você não consegue esquecer, muitas vezes não é obsessão, é percepção espiritual. E quantas vezes você tentou convencer a si mesmo de que já passou? Quantas vezes quis apagar a lembrança, porque parecia não ter sentido mantê-la viva, se nada indicava um reencontro? Mas algo em você resistia. Um nome que aparecia de novo em lugares improváveis. Uma imagem que vinha sem ser chamada. Um sonho que repetia rostos do passado com a nitidez de quem nunca partiu. Isso não era carência. Era comunicação sutil. Porque o espírito não se limita à lógica do tempo e espaço. Quando há um vínculo verdadeiro, ele permanece vivo mesmo quando tudo parece perdido. Durante todo esse tempo vocês viveram, amadureceram, caíram e se reergueram. Conheceram outras formas de amar, algumas superficiais, outras intensas, mas nenhuma que tocasse no mesmo lugar onde aquele primeiro amor tocou. Porque o que acontece quando duas almas se reconhecem não se compara com mais nada. Não importa quantas experiências venham depois, o espírito sabe identificar o que é singular. Mesmo separados, vocês continuaram ligados, não por mensagens trocadas, nem por reencontros visíveis. A ligação era silenciosa, como um fio de ouro entre dois corações batendo em frequências semelhantes. Era como se, no fundo, vocês soubessem que, mesmo em direções opostas, havia algo ainda os conectando por dentro. E talvez a outra pessoa também tenha sentido o mesmo. Talvez também tenha tentado seguir, amar de novo, viver plenamente, mas tenha se deparado em algum ponto com o mesmo vazio inexplicável, com a mesma saudade sem rosto, com a mesma inquietação nos dias em que o coração lembrava, sem razão aparente, de um nome que nunca se perdeu. Não há como fugir do que foi real. Não importa quantas portas se abram, o que marcou a alma permanece. O amor que foi vivido pela metade, mas sentido por inteiro, se torna um marco espiritual. Ele não precisa de presença física para continuar moldando quem você é. E foi isso que esse amor fez com você. Ele te moldou. Ele te ensinou sobre profundidade, sobre entrega, sobre ausência. E agora, mesmo sem sinais visíveis, há algo se movendo. É como se o universo estivesse reposicionando peças, como se aquele laço antigo estivesse sendo restaurado silenciosamente, com cuidado, pelas mãos do próprio tempo. Você sente. Às vezes acorda com o coração acelerado, sem entender por quê. Às vezes sente uma emoção inexplicável ao ouvir certas músicas, como se elas fossem trilha sonora de um capítulo que ainda será escrito. Não, você não está louco. Não está sozinho nessa percepção. Porque quando dois corações continuam batendo no mesmo ritmo, mesmo em vidas separadas, é sinal de que o amor ainda pulsa. E se ainda pulsa, é porque ainda há algo a viver. E talvez, só talvez, vocês nunca tenham se separado de verdade. Só estavam se preparando à distância para reencontrar aquilo que o mundo tentou interromper, mas que Deus, em sua sabedoria, manteve vivo. Existem encontros que não foram marcados por mãos humanas. Eles surgem como se algo maior estivesse conduzindo os passos, escrevendo as falas,
aproximando dois mundos que nunca imaginavam colidir. E de repente, o improvável acontece. Você conhece alguém e sente que a realidade ao redor desacelera. Tudo ganha outra densidade. As palavras têm mais peso, os olhares mais profundidade, os silêncios mais significado. Nada parece acidental. O sentimento é o segredo. E esse sentimento, quando vem de um lugar que não pode ser forçado, planejado ou simulado, é a prova de que algo está acontecendo nos bastidores invisíveis da existência. Há laços que vêm da eternidade. E você sente isso não porque quer acreditar. Você sente porque sua alma reconhece. E a alma nunca se engana. Quando Deus une duas almas, Ele não faz isso por acaso. Não é capricho divino, é propósito. E propósito não se desfaz porque a vida tomou caminhos diferentes. Deus não desconecta o que Ele mesmo ligou. Mas o mundo tenta. As circunstâncias se atravessam. O tempo se interpõe. As dores do passado criam muros. E às vezes, o medo fala mais alto que o amor. É por isso que, mesmo com uma conexão tão intensa, vocês se separaram. Mas mesmo separados, a conexão não foi embora. Ela apenas se silenciou, como uma semente que adormece no inverno, esperando o calor da primavera para florescer. O laço permaneceu, invisível aos olhos, mas presente no espírito, porque o que é selado por Deus não se rompe, pode adormecer, mas não desaparece. Quantas vezes você tentou esquecer? Quantas vezes pediu a Deus que apagasse esse nome do coração? Quantas vezes achou que já estava livre e foi surpreendido por um sonho, uma lembrança, um pressentimento? Isso não é fraqueza, isso é sinal, um lembrete espiritual de que há algo que ainda pulsa, de que a história não chegou ao fim, apenas ao intervalo. No mundo interno que tudo se decide. Quando você sustenta a visão com fé, quando você alimenta a certeza sem precisar ver, quando você se recusa a duvidar, mesmo sem garantias, então você se alinha com o plano superior. O tempo humano não é o tempo de Deus. E você não perdeu esse amor. Ele apenas foi conduzido a um processo invisível, onde ambos estão sendo preparados para um reencontro. Enquanto você pensa que tudo está parado, o céu está se movendo. O silêncio não é ausência, é trabalho divino. Às vezes, Deus precisa separar para curar, amadurecer, fortalecer. Ele separa corpos, não corações, porque há uma diferença imensa entre estar longe e estar desconectado. O que é teu no espírito, ninguém rouba no físico. O amor verdadeiro pode se recolher, mas não se desfaz. E quando esse amor foi unido por Deus, você pode caminhar o mundo inteiro, conhecer milhares de rostos, ouvir centenas de vozes, e ainda assim, nada se compara. Nada ocupa o mesmo lugar. Porque aquilo que foi escrito lá em cima não se apaga com as decisões de cá embaixo. E quando o tempo certo chegar, os caminhos que pareciam distantes vão se alinhar. O reencontro será inevitável, não como uma repetição do passado, mas como o cumprimento de uma promessa. Você não precisa correr atrás, precisa apenas estar desperto, vibrando, alinhado. Deus não falha em cumprir suas conexões, e quando Ele decide que chegou o momento, nem mesmo os anos conseguem impedir. Prepare-se. Algo está voltando, mas de uma forma diferente. Curado, transformado, verdadeiro. Porque o que vem de Deus, vem quando tudo está pronto. Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse apenas esperando? Não é uma espera ativa, ansiosa, mas uma espécie de quietude profunda. Como se o coração soubesse de algo que a mente ainda não consegue compreender. Uma intuição suave que insiste em permanecer, mesmo quando tudo parece ter seguido outro caminho. É assim que o amor verdadeiro se comporta quando é separado antes da hora certa. Ele não morre, ele adormece. Muitos confundem o silêncio com fim. Pensam que a ausência de sinais é a confirmação de que a história acabou. Mas no mundo espiritual, o que está calado nem sempre está encerrado.
Tudo que foi sentido de maneira autêntica e profunda já está criado. E o que está criado no invisível jamais se desfaz. Apenas aguarda o momento ideal para se manifestar. O amor que vocês viveram talvez tenha sido interrompido antes de florescer plenamente. Talvez as palavras não tenham sido ditas como deveriam, os gestos tenham ficado pela metade e o destino tenha cortado a cena no meio do roteiro. Mas a história não terminou ali. Ela apenas foi colocada em pausa, por amor. Amor divino, porque o que é grande demais precisa ser vivido com a estrutura certa. Caso contrário, se torna dor ao invés de bênção. E foi nesse silêncio que o amor adormeceu. Não como algo esquecido, mas como uma chama protegida do vento. Um sentimento recolhido em algum canto da alma, respirando com suavidade, esperando o momento certo para ser novamente tocado. Ele sobreviveu aos anos, sobreviveu às mudanças, sobreviveu até mesmo às tentativas sinceras de substituí-lo. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não compete com o tempo, ele o transcende. Quantas vezes você sentiu que aquela pessoa ainda habitava seus pensamentos em momentos aleatórios? Que o coração acelerava sem motivo algum quando um nome surgia na sua mente? Que o rosto dela aparecia em sonhos vívidos, com cores, com sons, com intensidade quase real? Isso não é loucura. Isso é memória da alma. É comunicação energética. É o espírito dizendo: ainda há algo aqui. Enquanto você seguiu sua vida, o universo não parou de agir. Deus, em seu amor perfeito, não se apressa, mas também não esquece. Ele respeita o livre-arbítrio, sim, mas também honra os vínculos que ele mesmo soprou. E se esse amor foi colocado no seu caminho com tanta força, se ele causou tamanha transformação interior, é porque não foi um acaso. Foi um toque divino. Uma promessa que por agora estava apenas dormindo. Devemos sentir como se já fosse real. E talvez mesmo sem perceber, você continuou fazendo isso. Continuou sentindo, desejando, imaginando, não por apego, mas por ressonância. Porque há coisas que não conseguimos soltar. Não importa quanto tempo passe, simplesmente porque elas continuam nos escolhendo no invisível. O amor verdadeiro tem esse poder. Ele não pede permissão para viver. Ele vive, mesmo em silêncio. E agora, algo começa a mudar. Há uma brisa diferente no ar. O sentimento adormecido começa a se agitar. Sinais surgem. Emoções antigas voltam à superfície com nova clareza. Você não está imaginando. O que parecia adormecido, na verdade, estava apenas sendo nutrido em segredo. E agora, desperta. Prepare-se, porque o coração que parecia ter sido esquecido está sendo lembrado por Deus. O que estava escondido está sendo trazido à luz. E o amor que dormia está prestes a acordar. Nem toda dor é castigo. Nem toda separação é perda. Às vezes, o que parece um fim trágico é, na verdade, o começo silencioso de um milagre. Você já parou para pensar que talvez aquela separação não tenha sido um erro, mas um ato de proteção divina? Deus, que vê além dos sentimentos e desejos imediatos, sabia que se aquele amor fosse vivido naquele tempo, naquela fase, com aquela bagagem, não seria amor, seria confusão. Seria dependência, fuga, apego, medo. Seria tudo, menos sagrado. Muitas vezes, quando duas almas estão feridas, elas tentam se curar uma na outra. E isso no começo parece funcionar. Mas depois, tudo começa a rachar. As feridas escondidas voltam à tona. As palavras machucam. O silêncio pesa. E aquilo que parecia destino vira tempestade. Não por falta de amor, mas por falta de preparo emocional, espiritual, humano. Deus viu o que vocês não viam, que havia traumas não resolvidos, vazios ainda não reconhecidos, escolhas sendo feitas por carência e não por consciência. Deus separou porque queria preservar. Queria que você se tornasse inteiro antes de tentar se unir.
Queria que você se olhasse de frente com todas as verdades antes de tentar se doar a alguém. Queria que a outra pessoa também amadurecesse, quebrasse as cascas do orgulho, desmanchasse o medo de se entregar, aprendesse a amar de verdade. Não recebemos o que queremos, mas o que somos. Você só pode viver um amor pleno quando se tornar alguém que vibra nessa frequência. Desejar não é suficiente, é preciso ser. E Deus sabe disso. Por isso, permitiu a separação, para que a cura acontecesse. Em você, nele e entre vocês. Pode parecer injusto ter que esperar tanto tempo. Pode parecer doloroso demais ter que passar pelo processo da reconstrução interior. Mas é nesse caminho solitário que a luz começa a brotar. É quando você se encontra consigo, com suas sombras, com suas verdades, que você finalmente se aproxima do amor que realmente merece viver. Durante todo esse tempo, você achou que havia perdido algo, mas na verdade, estava sendo preparado para algo maior. Deus estava lapidando sua alma, moldando sua visão, curando seus traumas mais secretos. Tudo aquilo que antes te faria sabotar o amor, agora está sendo dissolvido. Você não será mais aquela pessoa que amava por medo de ficar só, que aceitava migalhas só para não perder, que confundia intensidade com destino. Agora, você ama com discernimento, com maturidade, com fé. E aquela pessoa, ela também está passando por um processo. Talvez em silêncio, talvez do outro lado do mundo. Mas se for realmente a alma que Deus uniu à sua, ela também está sendo curada. À sua maneira. No seu tempo. Deus está trabalhando dos dois lados. E quando tudo estiver curado, vocês não se reencontrarão como dois desconhecidos que viveram uma história no passado, mas como dois renascidos que agora estão prontos para viver o amor verdadeiro. A separação foi necessária, mas não será eterna. Ela cumpriu seu propósito: curar. E o que foi restaurado por dentro está prestes a florescer por fora. O reencontro não será com as mesmas feridas, mas com novas versões. E aí sim, será o tempo certo, o lugar certo, o amor certo. Você já se perguntou por que certas coisas parecem demorar tanto? Já teve a sensação de que está pronto, para viver um amor, uma promessa, um reencontro, mas o céu permanece em silêncio? A verdade é que o tempo de Deus não é cronológico, é perfeito. E o que parece atraso para o nosso coração ansioso é, na realidade, sincronicidade invisível. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Muitos acham que a espera é castigo, que a ausência é sinal de negação. Mas a espera, quando colocada nas mãos de Deus, se transforma em preparação. É no silêncio que Ele alinha as estações, derruba os obstáculos, cura o invisível e ajusta o que nossos olhos não conseguem ver. Você talvez não entenda por que aquele amor precisou ser arrancado da sua vida tão cedo. Porque, justo quando parecia florescer, ele se perdeu entre distâncias, medos ou decisões alheias. Mas e se eu te dissesse que aquilo não foi o fim? Que foi apenas o início do tempo de Deus? O atraso não significa negação. Muitas vezes o que você deseja já existe, mas ainda está sendo embalado nos bastidores espirituais para chegar até você na forma certa, na hora exata. E o reencontro com aquele amor proibido do passado não virá porque você está correndo atrás. Ele virá porque você está vibrando a frequência certa para recebê-lo. É doloroso esperar, sim, porque a espera envolve fé. E fé de verdade é confiar mesmo quando tudo grita o contrário. É manter acesa a certeza mesmo quando o tempo tenta te convencer de que já passou da hora. Mas Deus não esqueceu. Deus não atrasou. Deus só está agindo de forma estratégica. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está se movendo. Pessoas estão sendo colocadas no lugar certo. O coração do outro está sendo tocado. Certezas estão sendo geradas onde antes havia dúvidas.
Laços invisíveis estão sendo reacendidos com fogo sagrado. Tudo isso sem que você veja, sem que você controle. Porque o milagre não acontece no barulho, ele floresce no invisível. Você não perdeu esse amor. Ele apenas está voltando transformado. Porque o que vem de Deus nunca volta do mesmo jeito. Quando ele entrega algo, é sempre melhor do que você imaginava. E quando ele une de novo o que foi separado, é para nunca mais ser arrancado. Talvez a outra pessoa também esteja sentindo algo inexplicável. Talvez ela esteja sonhando com você, sendo confrontada com lembranças que não param de surgir, mesmo após tanto tempo. Talvez ela nem saiba por que sente vontade de voltar, mas sente. Porque o tempo de Deus está ativando o que estava adormecido em ambos. E quando esse tempo chega, não há dúvidas. As portas se abrem sem esforço. Os caminhos se alinham. As palavras certas surgem sem ensaio. E tudo o que parecia impossível se torna inevitável. Você não vai precisar implorar, nem forçar, nem correr atrás. Porque o que é seu por destino e preparação divina sempre encontra o caminho de volta. Confie. O céu não esqueceu. Você não está atrasado. Está no ponto exato da virada. E quando o tempo de Deus se manifesta, ele não pede desculpas pelo tempo que levou. Ele prova que a espera valeu cada segundo. Você já tentou apagar alguém da sua memória, mas foi como tentar esquecer o próprio nome. Já tentou substituir, distrair, ocupar sua mente com outros rostos, outras vozes. E mesmo assim, aquela presença continuava lá, firme, silenciosa, como um perfume que insiste em permanecer no ar. É assim quando a conexão entre duas almas não é feita apenas por encontros físicos, mas por fios espirituais. O tempo pode passar, as estações podem mudar, as circunstâncias podem se transformar, mas aquela presença não vai embora. Porque ela não está do lado de fora. Ela está dentro. Está impressa em lugares invisíveis, onde nem mesmo o esquecimento consegue alcançar. Você já percebeu como certos sentimentos voltam com mais força em momentos de silêncio? Como se quando o mundo se cala, a alma finalmente pudesse sussurrar verdades esquecidas. E entre essas verdades, existe uma que insiste em não morrer. O amor que parecia impossível, ainda vive. Aquilo que sentimos com profundidade e repetição, não apenas molda nossa realidade, mas nos revela o que já é verdade no mundo espiritual. Se a presença daquela pessoa permanece viva dentro de você, apesar de todas as tentativas de deixar para trás, talvez não seja obsessão, talvez seja destino. Quantas vezes você sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo sozinho? Como se alguém pensasse em você ao mesmo tempo em que você pensava nessa pessoa? Como se algo entre vocês dois nunca tivesse realmente se despedido? Não são coincidências. São pulsações espirituais. É a alma lembrando que o que é verdadeiro não parte, apenas se recolhe. Essa presença nunca foi embora porque ela carrega consigo uma missão não cumprida, uma história pausada, um amor que ainda tem algo a ensinar, a curar, a viver. Você não está louco por sentir isso. Na verdade, talvez seja a única pessoa que ainda escuta com clareza os sinais do céu. E se essa presença ainda está viva, é porque ela também está sendo sentida do outro lado. O coração que se conecta ao seu em silêncio pode estar tão confuso quanto você, tão impactado pelo passado, tão tocado por lembranças que não sabem envelhecer. Mas mesmo sem palavras, mesmo sem reencontro, essa presença nunca foi embora. Ela aparece em músicas aleatórias, em cheiros que surgem do nada, em frases que você ouve e que parecem ter sido ditas só para você. Aparece em sonhos vívidos, em sincronicidades, em memórias que voltam com uma nitidez inexplicável. Tudo isso não são apenas lembranças. São manifestações espirituais. É o invisível se fazendo presente para te lembrar que o amor verdadeiro não se rende à distância. Essa pessoa vive em você não porque você ficou preso ao passado, mas porque o passado nunca foi concluído.
E talvez, só talvez, Deus esteja permitindo que essa presença permaneça viva, porque a história ainda vai continuar. Não se culpe por ainda sentir. Não se apresse para esquecer. Nem tudo o que foi embora estava destinado a ficar. Mas o que permanece mesmo depois de tudo, merece ser ouvido com o coração. E às vezes, o céu mantém viva essa presença dentro de nós, porque está preparando o momento em que ela finalmente deixará de ser apenas lembrança, para se tornar realidade. Alguns pactos não são escritos em papel, não são ditos em voz alta, nem são selados com alianças ou cerimônias. São feitos no silêncio de um olhar, no calor de um abraço que nunca mais foi esquecido. No instante em que duas almas se reconhecem, mesmo sem saber explicar o porquê. Você se lembra daquele momento? Aquele breve segundo em que tudo dentro de você se aquietou, como se o mundo inteiro tivesse parado só para que você pudesse sentir. É aqui? É com essa pessoa? Talvez você nem tenha tido tempo de colocar em palavras. Talvez nunca tenha sido dito, mas foi sentido. E o que é sentido no espírito nunca desaparece. Existem promessas invisíveis feitas entre almas que já se encontraram antes, em outros tempos, em outras vidas, em planos onde o amor não precisava de lógica, nem de permissão. E quando elas se reencontram aqui, nesta realidade, trazem consigo o eco desses votos antigos. É por isso que o sentimento é tão forte, tão imediato, tão difícil de controlar. O que você assume como verdadeiro dentro de si se manifesta no mundo exterior. E essas promessas invisíveis não são apenas lembranças, são sementes que continuam crescendo, mesmo à distância, mesmo no silêncio. Porque quando duas almas fazem um pacto diante do divino, o tempo não apaga, ele só aperfeiçoa. Você pode ter seguido em frente, pode ter construído outras histórias, tentado amar outras pessoas, mas sempre havia algo faltando. Como se o quebra-cabeça não estivesse completo. Como se uma parte da sua alma ainda estivesse em outro lugar. Talvez porque uma parte de você, no fundo, nunca deixou de esperar. Essa espera não é passividade, é fé. É a certeza sutil de que algo maior está sendo costurado no invisível. É a confiança de que Deus ainda está conduzindo o enredo, mesmo quando parece que a história foi esquecida. E se aquela pessoa também sente o mesmo? E se ela também foi marcada por uma promessa que não entende, mas não consegue esquecer? E se nos momentos mais solitários, ela também sente a sua presença como uma lembrança viva, uma saudade sem explicação, uma dor doce que insiste em pulsar? O reencontro não depende de palavras ditas, depende de promessas que nunca foram quebradas. E se você ainda sente, é porque esse pacto ainda vive. Porque as palavras que não foram ditas continuam ecoando no espírito. Porque o amor verdadeiro não se desfaz com a distância. Ele se fortalece. Pode ter havido desencontros, erros, escolhas difíceis. Mas nada disso é capaz de apagar o que foi selado no divino. Porque o que é eterno não se desfaz. Ele apenas espera o tempo da cura, da maturidade, do despertar. E talvez este seja esse tempo. O tempo em que as promessas invisíveis começam a se manifestar com sinais claros. O tempo em que você começa a sentir que algo se aproxima. Que o véu entre o que foi sonhado e o que está para acontecer está ficando mais fino. Que aquela conexão que parecia esquecida está sendo reacendida por Deus. Você não imaginou esse amor. Você não inventou esse laço. Você apenas o sentiu antes de ser visível. E agora, ele está prestes a florescer. Porque promessas feitas em espírito, com verdade e entrega, jamais são esquecidas por Deus. O pacto não foi quebrado, foi guardado. E está prestes a ser cumprido. Chega um momento em que a vida para de repetir as mesmas lições, porque a alma finalmente aprendeu. Chega um momento em que o tempo não é mais obstáculo, mas testemunha do milagre. E chega um momento, talvez agora, em que aquilo que parecia perdido para sempre, volta, restaurado, maduro, e com a assinatura de Deus.
Quando o amor é plano divino, ele pode até ser interrompido, mas nunca destruído. Ele pode ser desviado, adiado, silenciado, mas permanece. Porque o que é verdadeiro não se dissolve, apenas se transforma até encontrar a forma certa de existir. E quando Deus decide que chegou o tempo da promessa se cumprir, não há distância, orgulho, passado ou dor que impeça. Porque o céu não perde endereço. O céu não esquece histórias que ele mesmo escreveu. Você não está mais no mesmo lugar, nem a outra pessoa. E isso é bom, porque agora vocês têm bagagens, cicatrizes, crescimento, experiências, tudo o que era necessário para que esse reencontro não fosse mais um desencontro. Agora, se o amor voltar, voltará inteiro e ficará. Talvez tudo o que você viveu até aqui tenha sido exatamente para isso. Para que o reencontro fosse diferente. Para que vocês não mais repetissem padrões. Para que o amor que antes foi proibido, impedido ou mal compreendido, agora fosse vivenciado com maturidade espiritual, com entrega, com propósito. Porque Deus não quer apenas que você encontre alguém. Ele quer que você viva o amor que revela o divino. Você esperou com fé, chorou em silêncio, acreditou mesmo quando parecia que tudo havia acabado. E Deus viu, Deus ouviu. Deus não desperdiça corações que amam com verdade. Por isso o que Ele está preparando para você é maior do que aquilo que você pensou que perdeu. É maior porque agora vem com consciência, agora vem com bênção, agora vem com missão. Quando Deus une de novo, Ele refaz os alicerces. Ele cura o que feriu. Ele limpa o que ficou mal resolvido. E Ele faz questão de deixar claro que não foi sorte, acaso ou coincidência, foi Ele. Foi o toque dele que fez os caminhos se cruzarem de novo. Foi a vontade dele que quebrou o silêncio. Foi o amor dele que reacendeu o que parecia apagado. O que você sustenta com sentimento e certeza já existe. E se você sustentou essa fé por tanto tempo, mesmo sem sinais visíveis, então o invisível já está prestes a se tornar real. Porque você não acreditou em vão. Você não esperou em vão. Você não amou em vão. Deus está restaurando esse amor, não para te devolver o passado, mas para te entregar o que estava prometido. Algo novo, com a mesma alma, mas com outro nível de consciência. Algo puro, íntegro, alinhado ao que você se tornou. E se você sente lá dentro que algo está por acontecer, que algo está se movendo, que algo está vindo, acredite, não é imaginação, é resposta, é promessa em movimento. Quando Deus une de novo, não é mais como antes, é melhor. Porque agora não é só amor, é destino. E o destino de Deus nunca falha.